Queridos irmãos, graça e paz. Vamos abrir o texto sagrado. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 105. Livro dos Salmos, Salmo de número 105. Dando sequência à nossa série de pregações no livro dos Salmos, hoje nós temos esse grande desafio que é estudar o Salmo de número 105. Eu falo grande desafio porque, se você observar, nós temos 45 versos para estudar. Lembrando que este culto termina até às 9 horas. E às 9h30 nós temos a escola dominical. Então mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. E o que nós faremos aqui hoje vai ser como uma leitura devocional desse salmo. Nós não temos condições, no que diz respeito a tempo, de observarmos todos os detalhes que estão neste salmo. Nós poderíamos estudá-lo por alguns domingos, mas nós faremos o estudo dele apenas neste domingo, entendendo que é possível aprender algumas lições e aplicá-las à nossa vida. Eu não farei a leitura do salmo inteiro, como de costume, para depois retornar, mas lerei os versos à medida em que formos estudando. Por essa razão, é de suma importância que você mantenha a sua Bíblia aberta. Dê uma olhada, por favor, para o título que a Sociedade Bíblica estabelece para o Salmo. Na sua Bíblia vai estar escrito assim: As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Abaixo do título dado pela Sociedade Bíblica, você vai encontrar a seguinte referência. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versos 8 a 22. Por que você encontra essa referência aqui abaixo do título dado pela Sociedade Bíblica? Porque os primeiros 15 versos deste salmo, do Salmo 105, eles estão exatamente também no primeiro livro das Crônicas, dos versos 8 a 22. Então, a leitura que a gente faz dos primeiros 15 versos do Salmo 105, ela é com pequenas modificações, a mesma leitura que você fará caso abra a sua Bíblia, agora não, depois, caso abra a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versos 8 a 22. Qual que era o contexto no livro das Crônicas? Bom, lá no livro das Crônicas, Davi e os israelitas estavam levando a arca de Deus para a tenda em Jerusalém. E aquela passagem é conhecida por alguns comentaristas como a procissão de Davi com a arca para Jerusalém. Parte do salmo que nós vamos estudar, então, encontra-se exatamente naquele contexto, quando o povo de Deus estava celebrando diante do Senhor, porque a arca, que representava a presença de Deus, estava sendo trazida para Jerusalém. É por isso, então, que o povo estava sendo convocado lá, e é convocado no Salmo de número 105, a render graças. Por favor, olhe para o verso de número 1 do Salmo, e diz assim: rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque aquele dia era um dia marcante, aquele dia era um dia festivo, aquele dia era um dia de vitória, do encontro com o Senhor, porque a arca estava sendo trazida para a cidade, e o povo, então, estava celebrando diante do Senhor. Aquela mesma celebração é encontrada ali, no primeiro livro das Crônicas, é também encontrada aqui, no Salmo de número 105. Mas há outros detalhes sobre este salmo que eu quero mencionar para vocês. O organizador do livro dos Salmos, e quando nós falamos o organizador, é porque o livro dos Salmos é diferente, por exemplo, das cartas que o apóstolo Paulo envia. Então, o apóstolo Paulo enviou a carta para os romanos, ou para a igreja em Roma,
E ali Paulo, então, está enviando aquela carta e ela tem o início, ela tem o meio, ela tem a sua conclusão. Ou seja, o autor é o mesmo, ele está fazendo assim essa construção. No livro dos Salmos, não. No livro dos Salmos nós temos diferentes autores. Há quem pense que Davi escreveu todos os salmos, mas não. Nós temos outros salmos, os filhos de Corá, nós temos salmos de Asaf, nós temos de Salomão, nós temos de Moisés. Então nós temos outros salmistas. E o organizador é aquele, então, que pegou estes salmos e colocou na ordem em que ele aparece para nós. E aí há um detalhe interessante que o organizador, instruído por Deus, é claro, fez ao colocar este salmo que nós estudaremos ao lado do Salmo 106. Existe um propósito em colocar o Salmo 105 e o Salmo 106 um ao lado do outro. Não sei se você sabia disso. Qual é o propósito? O propósito é fazer um contraste. Um contraste. Um contraste entre o quê? Bom, o Salmo 105, o salmista vai nos apresentar a fidelidade do Deus da aliança ao longo da história. Salmo 105, a fidelidade do Deus da aliança ao longo da história. Quando você chega no Salmo 106, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar exatamente a infidelidade do povo da aliança ao longo da história. Então, se por um lado o Salmo 105 nos mostra o Deus de graça atuando na história do seu povo, por outro lado, o Salmo 106, que com a permissão de Deus será estudado no próximo domingo, vai apresentar exatamente a ingratidão do povo da aliança ao Deus de toda graça. E aí nós podemos parar um pouco aqui e pensar o seguinte: é muito fácil para você e para mim olhar para esse povo e falar assim: como é possível? Como eles fizeram tal coisa? Como eles foram tão ingratos? Como eles conseguiram se rebelar contra o Senhor? Quando, na verdade, o retrato do povo que está sendo contado no Salmo 106 se encaixa em diferentes momentos perfeitamente na trajetória da minha vida e, quem sabe, até mesmo da sua. Mas deixemos o Salmo 106 para o próximo domingo. Voltemos os nossos olhos para o Salmo 105. E há um último detalhe que eu quero mencionar ainda a respeito do Salmo 105. É que nele nós vamos, de fato, encontrar essa narrativa da história do relacionamento de Deus com o seu povo. E essa narrativa vai desde os patriarcas até a entrada de Israel na Terra Prometida. Então nós não temos uma narrativa de todo o período do Antigo Testamento, mas nós temos a narrativa de parte deste período. O salmista, então, está chamando a atenção para isso. De certo modo, e aqui vale uma dica preciosa, de certo modo, o Salmo nos ajuda a entender um pouco da história do Antigo Testamento. Então, alguns têm certa dificuldade para estudar o Antigo Testamento. Permita dizer a você que há até mesmo pessoas que questionam a validade de estudar o Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento pudesse ser deixado de lado. Não, nós não precisamos estudar o Antigo Testamento. Nós vivemos o tempo da graça, é do Novo Testamento. Então, para que estudar o Antigo Testamento? Sendo que o Antigo Testamento não somente nos traz relatos históricos ou informações históricas, mas o Antigo Testamento ele traz para nós lições preciosas que foram aplicadas por Deus na história do seu povo e que também devem ser experimentadas por nós. Nós devemos entender, queridos irmãos, que ao lermos a história deste povo, nós estamos lendo a nossa história, como ficará provado no estudo do Salmo de número 105. Com base em todas essas informações que acabei de mencionar para vocês, nós então adentraremos agora no estudo do Salmo. E eu quero que você me acompanhe. E nós faremos da seguinte forma. Primeiro, nós vamos olhar do verso 1 a 6, o chamado que é feito para a ação de graças. Depois,
do verso 7 a 15, eu vou repetir isso posteriormente, nós veremos a aliança de Deus com os patriarcas. Depois, do verso 16 ao 25, o caminho que foi feito até o Egito. Do verso 26 ao 36, o livramento que Deus trouxe ao seu povo do Egito. E do verso 37 ao 45, nós veremos a parte final, que é a peregrinação para a terra prometida. Então, essa é a estrutura do nosso desafio, e eu espero que vocês me ajudem acompanhando atentamente, para que a gente não se perca aqui, né, nas informações que estudaremos. Então, mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe, por favor, a partir desse instante, na leitura do verso de número 1 a 6. E o que é que nós veremos, então, aqui, nessa nossa leitura devocional? Nós veremos o chamado que está sendo feito para a ação de graças. Vejam esse chamado. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Aqui nós encontramos então o chamado para a ação de graças. Algumas curiosidades então, nessa nossa leitura devocional. Primeira delas, observe a quantidade de ordens que aparece aqui. Basta você olhar para o texto. Rendei, invocai, fazei, cantai-lhe, narrai, gloriai-vos, buscai, lembrai-vos. Então nós estamos de fato sendo convocados. Não é um mero convite. Daqueles convites que você recebe, você às vezes até olha para o lado e fala, não vou. Não, aqui não. Nós estamos sendo convocados. Convocados para fazer o quê? Para render graças. Para render graças. O outro detalhe é, a quem? A quem devemos render graças? E o texto vai nos falar sobre quem é este Deus que deve ser adorado. Ele está sendo descrito como o Senhor em caixa alta, aquele que sempre existiu, aquele que é o Deus da aliança, é aquele que está acima de tudo e de todos, é aquele que se apresenta ao seu povo e permite ao seu povo ser encontrado, é aquele que faz prodígios e aquele que estabelece a sua palavra ou as palavras dos seus lábios como juízos para as nações. É esse Deus que deve ser invocado, adorado, esse Deus que deve ser exaltado. O outro detalhe que eu quero que vocês observem comigo nessa nossa leitura devocional, aqui nesses versos, é que as ordens estão sendo dadas para o povo. É claro que elas se aplicam de maneira particular, pessoal, individual. Ou seja, eu como cristão me encaixo aqui e estou sendo chamado. Mas a ordem não está sendo dada tão somente para mim como cristão, mas a ordem está sendo dada para o povo na sua coletividade. Ou seja, existe uma ideia de culto comunitário no Salmo. É para render graças juntos. É para adorar juntos. É para engrandecer ao Senhor juntos, como um só povo, onde não existem mais barreiras que nos separem. E foi assim que eles adoraram, quando Davi, juntamente com os israelitas, entram em Jerusalém com a arca. Era o povo adorando, exaltando, assim como nós devemos fazer quando estamos aqui, queridos, reunidos para adorar e exaltar a Deus. Agora, observe ainda que no verso 3, existe algo que deve saltar aos seus olhos e aos meus olhos também. Quando nós atendemos a convocação, rendendo graças àquele que é reconhecido por nós como o único Deus, vivo e verdadeiro,
e fazemos isso coletivamente, o nosso coração, ele deve refletir uma alegria. Tanto é que é para render graças alegremente. Ou seja, essa atitude do adorador é uma atitude que remete a algo que está sendo encontrado no seu coração. E o que é que está sendo encontrado no seu coração? Alegria. É a ideia de que o encontro com o Senhor, na ação de graças, no culto, na adoração, deve tomar o nosso coração de tal modo que nós não estamos aqui, queridos, carrancudos, ou preocupados com outras coisas, ou quem sabe apressados para terminar a adoração, mas nós estamos aqui com contentamento, alegres, porque nós estamos diante do Senhor. E aí vem um último aspecto que eu quero mencionar para a gente passar para a próxima observação, dos próximos versos, é que o adorador, ele traz em si uma viva memória dos feitos do Senhor. Veja, por favor, o verso 5. Não somente veja o verso 5, eu quero convidar você, por gentileza, para ler comigo a uma só voz, bem forte, o verso 5. Por favor, leiamos. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e... O adorador é aquele que tem uma viva memória. Ele traz, não somente nos seus lábios, mas ele traz no seu coração essa recordação dos feitos do Senhor e da palavra do Senhor. É interessante isso, eu penso em uma aplicação deste aspecto para a sua vida e para a minha vida agora, que é o seguinte: a gente entra aqui para adorar a Deus e a gente precisa trazer conosco uma memória viva dos feitos do Senhor ao longo, não somente da semana, mas do mês e da vida. Aquilo que Deus tem feito por nós. Eu queria ter o tempo suficiente agora para poder fazer um exercício com vocês, que seria assim: pare e pense agora. Você consegue se recordar de feitos e de prodígios do Senhor sobre a sua vida ao longo dessa última semana? Coisas que Deus fez. Então você deveria estar aqui hoje rendendo graças ao Senhor. Porque foi Ele que fez, não foi homem. Avancemos, queridos. Veja agora os versos 7 a 15. E aqui nós vamos encontrar, então, agora, a aliança com os patriarcas. Ou uma descrição da aliança com os patriarcas. Versos 7 a 15 diz assim: Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O ponto agora é a aliança. Aliás, o salmista vai chamar a atenção para a aliança, e uma vez que ele chama a atenção para a aliança, toda a descrição do restante do salmo agora vai ser uma descrição dos feitos do Deus desta aliança. Veja, por favor, que no verso 7, ele já vai falar mais uma vez de quem é esse Senhor, e já no verso 8, ele começa a abordar o tema da aliança, dizendo que a aliança que Deus faz com o seu povo é uma aliança da qual ele não se esquece jamais. É como se agora, se antes, nos versos anteriores, o adorador trouxesse uma viva memória, agora é Deus quem tem uma viva memória daquilo que ele fala e daquilo que ele faz. Ou seja, Deus não se esquece. Ele não se esquece de quem ele é, ele não se esquece das suas promessas, ele não se esquece dos seus propósitos, ele não se esquece da sua aliança, ele não se esquece de você, ele não se esquece de mim.
Ele não se esquece do seu povo. Então, essa viva memória está no próprio Senhor. E agora, vejam que o autor, ele vai situar a aliança estabelecida com quem? Com Abraão. Deus, de fato, faz a aliança com Abraão. Rapidamente, alguns aspectos dessa aliança. Deus chama Abraão lá da sua terra, tira Abraão da adoração idólatra, traz Abraão para andar consigo, e agora Abraão deve seguir um roteiro estabelecido pelo próprio Deus. Deus promete a Abraão que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, e Deus fala que vai enviar a Abraão um descendente. Só que Abraão e Sara não têm filhos, estão envelhecidos, mas Deus não se esquece da sua promessa e cumpre, e vem então o primeiro filho, vem ali o filho, né? E o que é que vai acontecer? Mais tarde, lá na frente, vem de fato o Filho prometido, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o cumprimento da aliança. Então Deus ele tem esse projeto em mente. Isso não está fora da percepção divina. Mas aqui no Salmo, o ponto que está sendo trazido pelo autor sagrado é o ponto da terra prometida. Então, deem uma olhada, por favor. Você vai ver no verso 9 que Deus faz a aliança com Abraão. Ele repete essa aliança para Isaac. Ele confirma essa aliança a Jacó para que alcance todo o povo de Israel. Pois essa aliança não vai retroceder. Verso 10, ela é uma aliança perpétua. E o verso 11 fala sobre a aliança. Eu vou dar para vocês a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. A terra prometida. O curioso é que você lê os versos seguintes e aí vai falar que enquanto esses servos estiveram passando por esta terra, eles não estiveram ali como os possuidores dela, mas estiveram ali como estrangeiros, como peregrinos. E aí, para que você não entre em crise sem entender o que está querendo ser dito aqui, é necessário que você recorra a Hebreus capítulo 11. E Hebreus capítulo 11 vai dizer que foi pela fé que eles peregrinaram nessa terra. Porque eles estavam peregrinando ali pela fé, porque eles aguardavam uma terra completamente diferente. Eles estavam com os seus olhos fitos em uma nova realidade, de um novo céu e uma nova terra. É exatamente isso. Então, o que nós estamos encontrando aqui não era algo tão somente focal ou local para Israel no Antigo Testamento, mas é algo que perpassa a história da redenção e alcança a sua vida e a minha vida, quando você e eu estamos hoje como peregrinos e forasteiros nesse mundo, com os nossos olhos fitos na pátria celestial, aguardando o cumprimento da promessa de que um dia estaremos lá com o Senhor para todo sempre. E é por isso que a aliança é perpétua. Não acaba. Não tem fim. Mas enquanto aqui estamos, tem um detalhe. Deus, o Deus da aliança, se compromete a preservar o seu povo. E aqui nós temos exemplos de preservação. E eu quero que você veja isso, por favor. Basta você olhar para o verso 14 e o verso 15. A ninguém permitiu que fizesse o quê? Os oprimisse. Antes, por amor deles, o que é que o Senhor fez? Repreendeu reis. Então, é possível que na nossa peregrinação, assim como foi destes servos do Senhor no passado, aqueles que estão revestidos de autoridade se levantem contra o povo de Deus. Mas Deus, que está no trono de glória, repreende reis para cuidar do seu povo. E aí você segue no texto e você vai ver que Deus não permite que os seus ungidos sejam tocados e os seus profetas sejam maltratados. Aqui agora nós estamos vendo que os patriarcas estão sendo tratados com discrição, sendo chamados de ungidos e de profetas, como servos do Senhor. Versos 16 a 25, queridos, nós precisamos seguir. Agora nós vamos observar o caminho até o Egito. Vejamos. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão.
Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e os seus anciãos, ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Agora é esse percurso da entrada no Egito. E aqui eu quero, na nossa leitura devocional, destacar com vocês a maneira como Deus sabiamente e providencialmente rege todas as coisas. Eu queria que você entendesse algo em nome de Jesus. Nós não servimos ao Deus chamado acaso. Nós servimos ao Deus que está no trono de glória e que rege cada circunstância da nossa história. Você crê nisso? Eu creio. Porque a Escritura Sagrada me faz entender que até mesmo os fios de cabelo da minha cabeça são conhecidos por Ele. E não cai sem a permissão dEle. Então, todas as coisas estão sendo regidas pela mão providente dEle. Creia nisso. Creia nisso. As adversidades enfrentadas por você não estão fora da providência divina e da regência divina. Os desafios que você tem para esta semana agora, e aquilo que você tem que tomar como providência, a sua providência tem que estar debaixo da regência, da providência de Deus. E Deus está providenciando tudo na história do seu povo. Veja só, um detalhe no verso 16. Na sua ação providencial, Deus está comprometido em cumprir os seus propósitos, ainda que nesta ação, algumas coisas, do ponto de vista humano, desagradáveis tenham que acontecer. O que foi que Deus fez vir à terra? Olha para o texto, verso 16. O que foi que Deus fez vir à terra, gente? Fome. Foi exatamente isso. Ele cortou os meios de se obter pão. Foi Deus que fez isso. Tudo sendo costurado pela mão providente dele. E ele já estava enviando José antes, lá para o Egito, para poder ser um instrumento nas mãos dele e cuidar dos outros detalhes. Eu quero, e eu preciso adiantar, mas basta você verificar aí. O Senhor Deus providencia tudo na vida de José. José é vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar, por causa de um problema com a esposa de Potifar, que mentiu a respeito de José, ele é lançado na prisão. Na prisão ele interpreta sonhos. A palavra dos sonhos que José interpretou debaixo da sabedoria divina é cumprida, e ele agora é constituído governador no Egito. E agora os seus irmãos precisam ir lá comprar mantimentos. Ele se revela, nós estamos falando isso bem rapidamente para que você somente se recorde. Ele se revela, Faraó autoriza e agora a família é trazida para o Egito. E eles chegam no Egito. Não era um grupo muito grande, mas o que é que Deus faz? Deus faz com que os hebreus, eles se multipliquem. E eles se multiplicam no Egito de tal modo que Deus faz com que a força deles se torne maior do que a força dos próprios egípcios. E aí Deus vai e mexe no coração dos egípcios, a ponto dos egípcios agora terem o seu coração mudado e passar a odiar os israelitas. E agora, então, Deus está preparando tudo para fazer o quê, gente? Para libertar o seu povo do Egito. Deus dirigiu cada detalhe. E é assim que Ele faz na sua vida e na minha vida também, para a glória dEle mesmo. Versos 26 a 36. O livramento do Egito agora. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera,
por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos reais. Ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva, deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou, e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Agora nós estamos falando desse livramento de Deus. Tem algumas curiosidades aqui que nós vamos ter tempo para explicar tudo, mas você vai ver que nem todas as pragas estão sendo mencionadas aqui. 2 delas não estão sendo mencionadas. E outro detalhe é, há uma inversão. Então tem uma praga que está fora do lugar, ou fora da ordem. Por quê? Porque o autor não está preocupado com isso. A preocupação dele é mostrar que esse Deus da aliança que rege a história do seu povo é o Deus Todo-Poderoso que socorre e livra o seu povo no meio do seu sofrimento. É exatamente isso. E de que modo Deus fez isso? Deus fez isso primeiro, escolhendo instrumentos para conduzirem esse processo de libertação. Quem são os instrumentos mencionados que Deus escolhe aqui? Verso 26, Moisés e Arão. Deus preparou tudo na vida de Moisés, desde o seu nascimento até o livramento lá do rio, a condução ao palácio, depois ao deserto, para depois ser chamado como um libertador. E aí então Deus providencia Arão para estar ao lado de Moisés. E esses dois são os instrumentos que se apresentam perante Faraó, para falarem aquilo que Deus ordenava. Mas Deus não age só assim. Deus também, ele atua julgando os deuses do Egito. Porque cada uma das pragas era a execução de juízo de Deus sobre os deuses do Egito, a fim de que Israel e o Egito entendessem que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Não há divindade que possa resistir ao poder de Yahvé. E Deus está ensinando isso de um modo muito claro. Deus ainda conduz o seu povo pelo caminho, concede a sua presença, continua cuidando do seu povo, demonstrando a sua fidelidade. Mais adiante nós vamos encontrar um testemunho no livro de Josué, que nenhuma promessa de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel deixou de ser cumprida, tudo se cumpriu. Nessa ação extraordinária de Deus, demonstrando o seu poder para libertar o seu povo. Nós queremos ainda observar, queridos, os versos 37 a 45. Vejam agora a peregrinação para a terra prometida. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Pediram, e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos,
para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! É o Senhor quem conduz o seu povo agora. É isso que nós estamos observando. Há aqui também, nessa nossa leitura devocional, alguns detalhes que eu queria que você olhasse, por favor. Vejam, que coisa tremenda, no verso 39. A coluna de nuvem e a coluna de fogo. A presença de Deus para proteger. Tremendo. Aí você continua. Deus deu pão, Deus deu carne. E aí você vai se recordar que ainda teve gente que ficou desejando as comidas do Egito. Você lembra disso? Assim, quantas vezes Deus está suprindo a gente de maneira tão amorosa, até para disciplinar o nosso coração e a gente entender que é aquilo que a gente precisa. E a gente está igual os israelitas. Oh Deus, mas eu queria aquilo que o meu vizinho tem, que a minha vizinha tem. Verso 42, ele não se esqueceu de Abraão, ou da promessa feita a Abraão, da aliança feita com Abraão. Queridos, eu não posso falar tudo, mas eu quero chamar a atenção para o verso 45, o detalhe final. Olhe para o verso 45. Esse Deus maravilhoso, fiel à sua aliança, fez tudo isso graciosamente sobre a história do seu povo, mas esse povo deveria responder. E qual é a resposta exigida do povo aqui? Que eles guardem os preceitos e observem as leis. Ou seja, que viva na palavra desse Deus fiel. Todas as vezes que você e eu nos rebelamos contra a vontade de Deus, contra a palavra do Senhor, contra a direção de Deus para a nossa vida, nós estamos sendo ingratos. Porque Ele está cuidando de tudo, para que a gente viva nos preceitos e na sua lei. E nós, com um coração desobediente, insistimos em fugir, muitas vezes. Deus, Ele tem cuidado de você e de mim o tempo todo. Mas Deus quer que você e eu vivamos com Ele e para Ele. Conhecendo a sua vontade, a sua palavra, amando essa vontade e palavra e vivendo essa vontade e palavra durante todo o tempo da nossa vida. Não devemos nos esquecer, Deus é aquele que conduz a história do seu povo. Deus é aquele que conduziu a história de Israel. Deus é aquele que conduz a sua história e a minha história. Glória a Deus por isso. Mas Ele conduz e nós devemos responder em obediência à sua vontade. Sim, é exatamente isso e não podemos nos esquecer disso. Jamais. Não houve sequer um aspecto da promessa de Deus na aliança que não tenha sido cumprido. Deus cumpriu a sua aliança a Abraão. Deus cumpriu a sua aliança a Abraão quando enviou o seu filho amado Jesus Cristo, o descendente de Abraão, para que todos aqueles que estão unidos a Cristo possam viver a verdadeira fé, como herdeiros daquela fé vivida e experimentada por Abraão, o pai da fé. É olhando para Cristo, o cumprimento da promessa, que Abraão então recebe essa descendência espiritual, de tal modo que nós nos identificamos como filhos espirituais daquele que creu, porque cremos na promessa Jesus Cristo. E agora, crendo em Cristo, vivendo em aliança com Deus, você e eu precisamos obedecer a sua palavra, de tal modo que Deus seja glorificado em tudo aquilo que fizermos. Queridos, nessa mesa aqui, nós temos a representação da aliança. Aqui nós encontramos a representação da aliança. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele tomou o pão, o cálice, deu aos seus discípulos, e ao falar do cálice em especial, Ele disse assim: este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue. Aliança. Aliança. Deus cumpriu
todas as suas promessas. E nós ainda aguardamos algumas outras, né? Mas ninguém aqui aguarda duvidando, porque foi Deus que fez a promessa. Todo mundo aqui aguarda, tendo certeza de que as promessas de Deus serão o quê, queridos? Cumpridas. Vamos orar? Fale com o Senhor agora. Você consegue render graças a Deus pelos feitos dele na sua vida? O Deus da aliança tem realizado prodígios e maravilhas sobre a sua vida? Eu queria que você agradecesse agora e colocasse a sua vida diante dele para que possamos celebrar o sacramento da ceia. Eu convido os presbíteros, por favor, que venham à frente. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos ama e de maneira fiel tem cumprido a sua palavra dia após dia para a glória do santo nome do Senhor. Obrigado porque somos o povo da aliança. Estamos em aliança com o Senhor e sabemos que do modo como o Senhor agiu no passado, o Senhor continua agindo ainda hoje na história do seu povo. E temos plena certeza de que um dia estaremos reunidos com o Senhor no novo céu e na nova terra, para viver diante do Senhor para todo sempre. Nós consagramos ao Pai esses elementos diante do Senhor nesse instante. Rogamos, visita-nos, derrame graça sobre a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta mesa não é a mesa da igreja presbiteriana, mas é a mesa do Senhor. Se há alguém que nos visita nesta manhã e que é membro em plena comunhão de uma outra comunidade cristã, evangélica, você é convidado para participar da celebração do sacramento. Nós pedimos tão somente que à medida que os presbíteros passarem, por favor, coloque-se de pé, receba o pão, o cálice e aguarde para cearmos juntos ao final. Ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor.
Algum irmão foi omitido involuntariamente? Por favor, levante uma das suas mãos para a gente identificar. Ok.
Convido aqueles que puderem para ficarem de pé, por favor. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o repartiu com os seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. Em seguida, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, ele repartiu com seus discípulos, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue. Bebei. O apóstolo Paulo afirma que todas as vezes que a gente come do pão e bebe do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E agora, povo amado do Senhor, ide em paz. Que a graça do Cordeiro amado Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém. Amém.